E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, começando uma outra semana, né? Bom, vamos falar um pouco sobre hormônios hoje. Então, hoje não é historinha do dia, hoje é historiona do dia, tá? E me pediram para falar sobre hormônios, de como que os hormônios afetam a nossa disposição, o nosso humor, o nosso bem-estar, né? Tanto de forma positiva como de forma negativa. É um tema bastante interessante porque, principalmente nessas fases de confinamento, né, de Covid, muitas vezes a gente não está tão confinado quanto deveria, está saindo e tal, mas aquele estresse, um monte de caixão na TV o dia todo e não sei quantas mortes e a coisa chegando, a gente vai ficando mais ansioso e isso vai mexendo também com os nossos hormônios, tá? Bom, em linhas gerais, hormônios são substâncias químicas que são produzidas pelo nosso organismo e que cada hormônio tem uma função específica. Então a gente acha que o hormônio é tudo hormônio sexual, é tudo estradiol, testosterona, não é. Para cada função do nosso organismo, a gente tem um hormônio correspondente a essa função. Então, por exemplo, eu tenho o hormônio da tireoide, né, que a função dele é meu metabolismo, termogênese, né, queima de gordura. Eu tenho hormônios sexuais, que a função são reprodução, libido. Eu tenho o suprarrenal, que produz o cortisol, que é um hormônio de estresse. Produz também os mineralocorticoides, que controlam a pressão e nível de líquido no corpo. Prolactina, que controla a produção de leite e a amamentação. Enfim, cada hormônio desses tem uma função bastante específica. É natural que com o processo de envelhecimento, esses hormônios progressivamente vão diminuindo. E hoje em dia a gente faz reposições desses hormônios. Nós temos hormônios naturais, que são hormônios que a gente chama, entre aspas, tá, gente? De bioidênticos, porque eles são iguais. Entre aspas, porque o CRM não gosta que a gente usa esse termo, tá? Mas são hormônios que são idênticos aos nossos. E eles podem ajudar bastante em situações bastante específicas, tá? Então, existem situações já bem especificadas, como, por exemplo, tireoide, né? Onde a gente repõe diabetes tipo 1, a gente repõe um hormônio que é a insulina, né? E existem situações ainda questionáveis, como, por exemplo, a tal da falência adrenal, que a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia já se manifestou que não existe. Então, tem muita gente tomando hidrocortisona hoje, desnecessariamente. E esse hormônio, quando reposto de forma inadequada, pode gerar diabetes, ganho de peso, tá? E outras tantas coisas, hormônio de crescimento, que muitas vezes se repõe tentando ser fonte de juventude. Então, ainda existe uma celeumazinha aí sobre quais hormônios que eticamente eu posso repor e quais não são. Na verdade, o que a gente recomenda ao paciente é que a consulta médica é individual. Então, você e o seu médico, durante uma consulta médica, vão decidir quais hormônios podem ser repostos, tá? Nessa época de pandemia, o que pode acontecer pelo enclausuramento e principalmente aí pelo estresse? Existe um hormônio que a gente sempre fala dele, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, geralmente, esse hormônio ele acaba aumentando um pouco em situações de estresse, né? Situação que a gente vive aí, vê no jornal todos os dias. E isso pode levar ao aumento da pressão arterial, ele pode levar ao aumento do diabetes, ele pode levar ao aumento do ganho de peso, tá? Então, muitas vezes não é doença hormonal, mas é uma situação hormonal que está alterada devido a um acontecimento, nesse caso, a pandemia. Pacientes que fazem reposição de hormônio tireoidiano, que tem hipotireoidismo, muitas vezes em situações de estresse a gente acaba tendo que ter um ajuste da dose, tá? Eu citei agora há pouco diabético. Se existe diabetes emocional? Não existe diabetes emocional, mas o sistema nosso emocional altera muito o valor das nossas glicemias, tá? Então são situações que quem tem essas situações clínicas a gente deve olhar de uma forma um pouco mais atenta durante essa situação que nós estamos vivendo agora, tá bom, gente? Então dá para fazer, existem reposições, mas cuidado que tem muita gente dourando a pílula, tá? Que é quando você dá para o hormônio uma característica que não é dele, tá? Então eu tenho visto muita gente dosar serotonina, não serve para nada, tá? Porque serotonina é um neurotransmissor que está lá dentro do cérebro. Então não adianta nada você dosar serotonina no sangue periférico que não reflete em nada. Então a pessoa dosa isso para falar que está com depressão por deficiência de serotonina e querer te vender um soro caro para caramba lá que não vai fazer nada, tá? Dosagem de lítio não serve para nada, a não ser quem esteja tomando lítio. Aí o pessoal vê lítio zero e fala, nossa, você está com depressão porque o teu lítio está zero. Então, lítio só não vai ser zero se você estiver tomando lítio, tá? Tanto que lá no exame escrito, níveis terapêuticos, tá? Acima de tanto. Níveis tóxicos, abaixo de 2. Então, não vale nada. Então, cuidado, tá? Porque como os hormônios eles servem para todas as rotas metabólicas que a gente tem muita gente fazendo mau uso dele. Né? Então, colocando tratamentos que não servem para nada, que são caros para caramba, que só levam o teu dinheiro embora. Então, muita atenção. Foi um videozão, né? Mas um tema bastante complexo, com bastante coisa para falar, tá? Então, quando bem utilizado, gente, hormônios melhoram demais a qualidade de vida da gente, tá? Mas hormônios não devem servir de barganha
para a gente comprar tratamentos milagrosos que prometem coisas que os hormônios não podem fazer, tá bom? As dúvidas de vocês, sempre bem-vindas e cuidem-se bem e fiquem com Deus.